Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal de YouTube. Dia 25 de maio é celebrado como o Dia da Liberdade Religiosa no estado de São Paulo. Isso vem na decorrência da lei promulgada em 17 de abril de 2013 e todo ano quase tínhamos a celebração e este ano tem várias celebrações, vários webinários por conta da pandemia de Covid-19. A liberdade religiosa, liberdade de crença e religiosa é definida no artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU como todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar esta religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Então este artigo da Declaração de Direitos Humanos dá a liberdade universalmente de as pessoas praticarem a religião que quiserem, de mudarem da religião conforme os seus encaixamentos pessoais e seus interesses pessoais, às vezes. Mas o que o Islã diz em relação à liberdade religiosa, conforme na comparação com este artigo? O Islã é a religião que surgiu no século VII, historicamente, e já surgiu em um espaço compulsório da fé em politeísmo ou eniteísmo, que é a crença em um panteão de deuses, cujo Deus Supremo existe lá, como, por exemplo, o panteão dos deuses da Grécia Antiga. A livre escolha dada ao ser humano e definida no Alcorão, e também é um dos pilares da fé islâmica como destino, entra nesse aspecto na questão de liberdade religiosa. O Alcorão menciona em várias passagens que o ser humano tem o livre-arbítrio, e isto faz parte de um dos pilares da fé islâmica, que é a crença no destino, e aí tem todo aquele espaço da liberdade dada ao ser humano em acreditar ou não em Deus, principalmente no que tange na passagem da surata Insan do Alcorão, que fala que Deus criou o ser humano, deu a liberdade nele e deixou a ele seguir a fé em Deus ou não, de praticar o bem ou não. Então, a liberdade religiosa, aliás, no Islã, na realidade, existe desde esse princípio da fé até os princípios mais altos de praticar o bem ou não, que é um dos pilares da prática islâmica. O Alcorão, quanto à questão da comunicação da religião, da divulgação da religião, menciona na surata 2, na surata de Vaca, no versículo 256, dizendo: não há compulsão para aderir à religião, ou não há compulsão à religião. Já o versículo da surata 16, o versículo 106 da surata 16, menciona a história de um dos discípulos de profeta Muhammad, que foi obrigado para descrer ou para desfazer a sua crença em Deus, que seguia a partir dos ensinamentos do profeta Muhammad, e menciona ele como aqueles que acreditam em Deus com o coração tranquilo e com a mente satisfeita, mesmo que digam com a palavra na boca que não acreditam nele, e se a fé existe no coração, eles continuam crentes. Este versículo pode ser interpretado como caso contrário. Se você compulsionar a fé em Deus único a uma pessoa, com a força e com o extremismo, esta pessoa pode dizer que ela acredita em Deus, mas no fundo do fundo, na realidade, esta pessoa pode ser uma pessoa que não acredita de verdade, o que o Alcorão chama de heresia ou de hipocrisia, ou no termo original em árabe, al-munafiq, o que pelo Alcorão é uma coisa muito condenada. Já a Constituição de Medina de 622 da nossa era
que foi assinada pelo profeta Muhammad e pelos judeus daquela época que moravam na cidade de Medina, menciona no artigo 16 que para os judeus fica a religião deles e para os muçulmanos a religião deles. Ou seja, cada um pratica a sua religião do jeito que deve, do jeito que precisa, do jeito que quiser, mas ninguém ofende a religião um do outro, ninguém ofende a crença do outro. E aí menciono novamente que caso seja compulsionado que a fé em Deus exista, isso pode gerar a hipocrisia, algo que pode ser pecado para quem também causou. Então, estes são os pontos que no Islã abordam sobre a liberdade religiosa.